humor é uma religião, cara. Se a gente tem que... A vida é muito difícil pra gente não... Alegria é um bloco de carnaval que não se importa se é fevereiro. E o que é o humor pra você? Que eu acho o humor uma arte primorosa, eu acho libertadora, eu acho que a gente só ri de algumas coisas quando a gente já tem um nível de entendimento, né? E eu acho que é generoso. O humor é uma das artes mais generosas que tem. Eu acho que o humor, no meu caso, assim, que virou, né... Como a gente já vivia nessa família que lá em casa é todo mundo muito engraçado, minha mãe, né? Minha mãe é muito engraçada, Ave Maria, meu Deus do céu. É engraçado, eu tô com dificuldade, né, de registrar a perda das pessoas hoje, né? Tô proferindo o verbo no presente. Porque ela tá minha viva, mãe. e ela vai ser viva pra você. Sim, mora Jô vai dentro ser de mim. vivo. Com certeza. Sem dúvida. Eu acho que o humor, ele tem uma seta, assim, né? Ele tem um alvo. É diferente do drama, né? Que você tem que pegar umas estradas, assim, de fazer, né? Humor, amor, né? O Oswald de Andrade. Eu acho que o humor é uma religião, cara. Se a gente tem que... A vida é muito difícil pra gente não... Alegria é um bloco de carnaval que não se importa se é fevereiro. A Adriana Falcão fala isso, né? A gente tá vindo do carnaval aí, tem essa coisa da felicidade ser a nossa identidade. Eu acho linda essa festa que as pessoas vão pra rua e, né, e se fantasiam. Olha que coisa linda. Não tô Bota sendo pra fanista. fora aquilo que tem desejos, bota né? pra fora. Porque quando você vai pra rua pra jogar as coisas pra fora com raiva, isso aí é protesto, tá, querida? Com certeza. Botar as Isso coisas... não é carnaval. Não é, carnaval. gente. Presta Pelo atenção, amor de Dadá. Então, assim, eu acho que o humor ele tem uma beleza, assim, no desespero, né? Que você consegue fazer. Agora, precisa de um tempo também depois. Não adianta você fazer samba quando ainda tem um chorinho ali. Entendeu? Você só realiza... Eu uso muito essa seta do humor, assim, com a minha história, porque, óbvio, a pessoa que eu mais conheço, eu habito neste corpo há alguns anos, então é onde eu entendo um pouco, né? E me perco também, me acho e tudo. Mas eu acho que o humor é isso, né? Você ter uma, digamos assim... Na verdade, o humor é cruel. Diferentemente né, a tragédia tem um olhar mais compassivo, eu acho, né? Mas tem uma compaixão maior. O humor é você ir no alvo, né? Você tem um negócio ali, você vai. Tem que pegar ali na hora. Então E aí, às vezes, eu acho que quando você tá no luto, você só consegue elaborar. Por exemplo, quando eu fiz o Vende-se Usado, eu tava saindo de um relacionamento abusivo. Olha. Então, não foi uma coisa assim de... eu vou fazer um espetáculo, pegar os vibradores e fazer... Não. Ele só deu certo porque debaixo daquilo ali tinha uma dor. E uma dor que eu tenho forte. Cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos. E tentar e sofrer outra vez. Falando sério. Então, assim, falando engraçado... Então, assim, eu só consegui elaborar... E foi através do espetáculo que eu consegui elaborar e sair daquela relação. A arte serve pra isso, libertou, né? Eu acho que o humor é isso. Ele te leva, né, pra esse lugar de entendimento. É um lugar onde você realiza também os lutos, né? E transcende, né? E transcende. Porque no drama você não No drama, a chave do drama, você não faz nada, meu amor. O drama é um descampado. Exatamente. Se você consegue rir daquilo, transformar... Eu tô sempre... Gente, eu nasci pra isso. Eu amo viver, nasci pra isso. Mas interessante, Dadá, que você tem uma velocidade e você tem uma coisa derivativa, né? Eu tenho muito isso. Quando você vai... Tem uma palavra de uma música, você vai. O próprio espetáculo que você... Espetáculo não, o programa que você tá fazendo. Especial de comédia, do Cuscuz na Mão. Exatamente, do Cuscuz na Mão. E esse também, da Manga Rosa. Sim. Que vem, eu acredito, da música de Alceu, é isso? Exatamente, da Manga Rosa. Mas tudo tem a ver, assim, porque, por exemplo, terapia eu acho que você tem que fazer... Terapia e tatuagem você tem que fazer com a pessoa que manja. Porque senão você se perde. Eu digo sempre que ex é igual tatuagem. Às vezes você tem que carregar pra vida inteira porque não dá tempo de apagar. Não tem como apagar, né? Então eu tô sempre brincando. Por exemplo, essa coisa da cicatriz, eu tenho um texto sobre isso... Que a cicatriz a tatuagem é uma história que você quer contar na pele. E a cicatriz não, ela é uma história que se impõe à revelia. Então, assim, eu tenho uma cicatriz desse relacionamento que eu resolvi com um espetáculo, sabe? O Cuscuz na Mão é um espetáculo que eu realizo o luto da minha mãe. A minha mãe, antes de partir, me deu uma cuscuzeira.
E eu fiz toda vez que eu fazia o cuscuz, era como se eu acendesse uma vela para ela. Entendi. E aí, um dia em casa, eu sempre sabia como pagar os boletos na pandemia, resolvi fazer um cuscuz e falar pra câmera, assim, abrir uma live, uma coisa brincando. Aí eu comecei a vender pras empresas, né? Fiz evento corporativo para pagar os boletos. E olha onde foi parar o cuscuz. Depois eu fiz na Lona Marielle, Maricá, a primeira vez que eu fiz ao vivo, e aí eu descobri ali o espetáculo. Resultado, hoje o Cuscuz na Mão tá na Globoplay e no Multishow. Estou percorrendo o Brasil com esse espetáculo. Eu faço um cuscuz pra plateia. Então, assim, e ali eu também resolvi o luto, porque minha mãe era muito engraçada. Minha mãe, gente. Você herdou isso dela. Todo mundo lá em casa briga grande pra saber quem é mais palhaço. Isso é um bando de gente desembestada. Imagina quando tá todo mundo junto, o grupo do né? WhatsApp lá em casa, que é o Natal, né? Que é o grupo do WhatsApp da família hoje é o Natal. O Chico que tu guardava o ano todinho lá em casa agora no dia a dia, né? Que eu digo sempre que tem sempre um nude, uma oração. Tudo. É bom dia. É material de criação. Toda hora. E do nada aparece cada absurdo, né? Então, aí uma fala mal da outra e você vai correr na tela pra não... Pra não perder o... Então, a gente trabalha com esses... Eu tô sempre... Eu acho que quando você trabalha com a verdade, né? Eu acho que você gera identificação, né? E mãe é uma coisa universal, né, gente? É o sentimento mais profundo. Eu muito ligado com minha mãe, assim... Imagina, você falou o lance do sexo, né? Desse meu humor sexualmente transmissível, como eu digo. É maravilhoso. A minha mãe, ela querendo apimentar a relação com o papai, ela disse, minha filha, que história é essa de sexo oral? Eu disse, mamãe, é sexo de hora em hora. Ela disse, quem diabo é que aguenta um rojão desse? Eu disse, não, mãe, sexo oral é aquilo na boca, é a boca naquilo. Ela falou teve isso. uma ânsia de vômito e disse, pois se eu souber que tem uma das minhas filhas fazendo uma marmota dessa na rua, nenhuma bebe mais nos copos d'água daqui de casa. Meu Deus. Pensa numa pessoa que... vai lá e volta desidratada. Não pode mais beber água. Vou até tomar um pouquinho d'água aqui. Por favor, vamos todos. Então, assim, eu falo, toda vez que eu vou no Piauí, eu volto com sede, né? Porque, mas, assim, é tudo muito livre, né? Tudo muito... a gente brinca muito. Então, eu tô sempre falando dessas coisas que eu vejo do cotidiano, né? Um olho na vida, um olho no livro. Né? Gosto muito de ler, né? Então, eu tô sempre pescando coisas, né, da rua, ouvindo o transeunte que fala uma frase, um motorista no Uber, uma pessoa, né, o porteiro, né, minha filha, né, que é jovem, eu gosto muito de olhar o que os jovens estão falando, né. Minha filha outro dia falou assim, mãe, tá na merda, abraça o cocô. Meu Deus do céu. Achei escatológico, mas é isso. Às vezes você tem que enfiar a cara na lama, porque não adianta você ficar fingindo que o problema não existe, que tá tudo certo. Não existe. Vive ele, que vai ser mais fácil sair. Exatamente. Tem que viver as coisas, tem que encarar, né?